Eram 6 horas da manhã em uma zona de alta montanha. A temperatura marcava 5 graus abaixo de zero, uma cifra que congela não apenas o fôlego, mas também a química dos fluidos de um veículo. Roberto tinha pressa. Chegava tarde a uma reunião que definiria seu ano. Subiu em seu carro, um flamante SUV com motor turboalimentado, e sem pensá-lo 2 vezes, girou a chave e pisou no acelerador a fundo. Mal escutou a primeira explosão do motor. Queria aquecê-lo rápido para sair disparado. No entanto, o que Roberto escutou não foi um rugido de potência, mas um claque seco, metálico e violento que ressoou em todo o bloco. Em menos de 5 segundos, seu motor de $30 mil havia se convertido em um peso de papel gigante. O que Roberto ignorava é que acabava de cometer o pecado capital da mecânica moderna, o choque térmico e a fricção seca. Segundo estatísticas de oficinas oficiais, 75% do desgaste total de um motor não ocorre enquanto você viaja a 120 km por hora pela rodovia, mas nesses fatídicos primeiros segundos depois de uma partida a frio. É o momento de máxima vulnerabilidade, onde o metal roça contra o metal sem a proteção do óleo, que ainda descansa viscoso e pesado no fundo do cárter. Hoje vamos desdobrar 21 erros que mostrarão o porquê a forma em que você liga seu carro é, literalmente, uma sentença de vida ou morte para seu motor. Você sabia que os erros que comete cada manhã por inércia poderiam estar custando-lhe anos de vida útil? Prepare-se, porque depois disso, cada vez que tocar na chave ou no botão de start, sentirá o peso da responsabilidade mecânica sobre seus ombros. Número 21, o acelerada de cortesia. O número 21 da nossa lista é talvez o hábito mais destrutivo e, curiosamente, um dos mais difundidos entre os condutores que herdaram seus costumes da época dos motores de carburação. Falo da famosa acelerada imediatamente após dar a partida. Muitos acreditam, erroneamente, que isso ajuda para que o óleo circule mais rápido ou que o motor alcance sua temperatura de funcionamento em menos tempo. A realidade técnica é aterradora. É o mais parecido a acordar um atleta de um sono profundo com um balde de água gelada e obrigá-lo a correr um sprint de 100 metros rasos sem alongar. Quando um motor esteve desligado por mais de 4 horas, o óleo escorre das paredes dos cilindros, dos moentes do virabrequim e dos rolamentos devido à gravidade. Ao ligar o motor, a bomba de óleo necessita de um tempo físico, entre 2 e 5 segundos, dependendo da temperatura ambiental e da viscosidade do lubrificante, para sugar o fluido do cárter, passá-lo pelo filtro e pressurizar todo o sistema até o cabeçote. Se você acelera o motor a 3.000 ou 4.000 rotações nesse intervalo, as peças metálicas estão girando a uma velocidade vertiginosa com uma lubrificação quase nula. Em termos de metalurgia, você está produzindo um desgaste microscópico, mas irreversível, nos anéis dos pistões e nas camisas dos cilindros. Pior ainda é o efeito sobre o turbocompressor. O eixo de um turbo pode girar a mais de 100.000 rotações por minuto. Se recebe um fluxo de gases de escape quentes devido a uma acelerada, mas seu eixo ainda não recebeu a pressão de óleo necessária para flutuar sobre seus rolamentos hidrodinâmicos, ocorrerá um contato metal-metal. Uma única acelerada de cortesia a frio pode reduzir a vida útil de um turbo em milhares de quilômetros. O método correto, validado por engenheiros, é deixar que o motor estabilize sua marcha lenta por si só. Esses 10 segundos de espera são a diferença entre um motor que chega aos 500.000 km e um que morre aos 150.000. Número 20. Ignorar o check engine momentâneo. No número 20. Entramos no terreno da comunicação entre a máquina e o humano. Quando você gira a chave para a posição ON ou pressiona o botão sem pisar no freio, o painel de instrumentos se ilumina por completo. É um protocolo de segurança desenhado para que você verifique que todas as lâmpadas e sistemas de advertência funcionam. Muitos condutores, cegados pela pressa, ligam o motor antes que este desfile de luzes termine. A computadora do carro, ou ECU, realiza um processo chamado POST, Power On Self-Test. Durante estes breves segundos, verifica a integridade dos sensores críticos, como o de posição do eixo de comando de válvulas, o sensor de fluxo de massa de ar, MAF, e os sensores de detonação. Se você liga de forma instantânea,
poderia estar forçando o motor a funcionar com valores por padrão ou em modo de laço aberto durante os primeiros segundos, o que resulta em uma mistura demasiadamente rica que contamina o óleo com gasolina crua. Mecânicos especializados em diagnóstico eletrônico advertem que prestar atenção a estas luzes é vital. Se nota que a luz de pressão de óleo demora 1 segundo a mais para se apagar do que a luz da bateria, você tem um problema de fluxo. Se a luz de check engine pisca e logo se apaga, o sistema detectou uma falha na ignição que poderia estar danificando seu catalisador de forma silenciosa. Não ignore estas mensagens. Seu carro está lhe enviando um relatório de estado cada manhã. O mínimo que você pode fazer como dono responsável é dedicar-lhe 3 segundos para lê-lo antes de colocar os pistões em movimento. Ignorar este ritual de início é como ignorar uma dor no peito antes de sair para correr. Eventualmente, o sistema colapsará. Número 19. Ligar com todos os acessórios acessos. O número 19 nos leva a um erro de gestão elétrica que castiga diretamente o motor de arranque e a bateria. Alguma vez você notou que as luzes do seu carro diminuem significativamente quando você dá a partida? Isso acontece porque o motor de arranque é o componente elétrico que mais energia demanda em todo o veículo. Para vencer a inércia do virabrequim e a compressão dos cilindros, necessita de centenas de amperes de golpe. Se você tenta ligar o veículo com o ar-condicionado ativado, o rádio em alto volume, as luzes principais acesas e, talvez, os assentos aquecíveis ligados, está dividindo a força da sua bateria. Isso provoca uma queda de voltagem drástica que pode ser fatal para os módulos eletrônicos sensíveis. Quando a voltagem cai abaixo dos 10 volts durante a partida, a computadora pode se confundir, enviando sinais erráticos aos injetores ou perdendo a sincronização da faísca, o que resulta em uma partida prolongada e difícil que desgasta prematuramente as escovas do motor de arranque. Além disso, o compressor do ar-condicionado representa uma carga mecânica adicional. Embora muitos carros modernos desconectem a embreagem do compressor durante a partida por software, em veículos com alguns anos de uso, o motor tem que lutar contra a resistência física do compressor desde o segundo zero. Isso gera um estresse desnecessário na correia de acessórios e no próprio motor de arranque. O hábito profissional é simples. Certifique-se de que tudo esteja desligado antes de girar a chave. Dê à sua bateria a oportunidade de concentrar toda a sua potência na única coisa que importa nesse momento. Criar a combustão perfeita. Número 18. Não pisar na embreagem, inclusive em ponto morto. O número 18 é um truque da velha escola que segue sendo 100% válido para proteger a mecânica de qualquer carro manual. Inclusive se você se assegurou de que a alavanca de câmbio está em ponto morto, neutro, não pisar no pedal da embreagem ao dar a partida é um erro que soma desgaste desnecessário. Quando o motor de arranque gira, tem que mover o virabrequim e os pistões. Se a embreagem está acoplada, pedal solto, o motor de arranque também tem que mover o eixo primário da caixa de câmbio e fazer girar as engrenagens submersas no denso e frio óleo da transmissão, valvulina. Em uma manhã fria, este óleo de transmissão tem a consistência de mel, oferecendo uma resistência considerável. Ao pisar na embreagem, você desacopla fisicamente o motor da transmissão, liberando o motor de arranque dessa carga extra. Muitos fabricantes modernos já obrigam a pisar na embreagem para que o carro ligue por razões de segurança, mas se o seu carro permite dar a partida sem fazê-lo, não caia na armadilha. Não apenas estará prolongando a vida útil da sua bateria e do motor de arranque, mas também estará evitando um possível acidente se por alguma razão a caixa não estava totalmente em neutro. Este pequeno gesto reduz o esforço do sistema de partida em quase 30% em condições de frio extremo. É mecânica básica. Menos massa para mover equivale a uma partida mais rápida e com menos fricção. Número 17. O erro do start-stop a frio. Entramos em tecnologia moderna com o número 17. O sistema Start-Stop foi desenhado para economizar combustível e reduzir emissões em semáforos, mas é uma faca de 2 gumes se não for gerido corretamente, especialmente nos primeiros minutos de condução. Muitos condutores ligam seu carro na garagem e, aos 50 metros, ao chegar à primeira interseção, o sistema desliga o motor porque já se cumprem as condições básicas de economia. Isto é um erro conceitual grave. Embora o sistema Start-Stop esteja desenhado para suportar ciclos frequentes, um motor que ainda não alcançou sua temperatura de serviço, uns 90 graus centígrados, não deveria ser desligado e ligado constantemente.
A frio, as tolerâncias entre os metais não são ótimas e o óleo não fluiu o suficiente para garantir uma proteção total em cada religamento. Além disso, cada vez que o motor para, o fluxo de refrigerante e óleo também para, provocando pontos quentes internos que podem deformar componentes leves. Os mecânicos de marcas premium recomendam desativar o start-stop manualmente assim que você liga o carro, ao menos até que o ponteiro da temperatura chegue à metade. Uma vez que o motor está quente e os metais se expandiram até suas dimensões de projeto, o sistema é muito mais seguro. Forçar paradas e partidas em um motor morno é uma receita para o desgaste prematuro dos rolamentos do virabrequim e para a fadiga do motor de arranque reforçado, cuja substituição custa 3 vezes mais que um convencional. Não permita que a economia de uns mililitros de gasolina destrua a integridade térmica do seu bloco motor. Número 16. Dar a partida com o depósito na reserva. O número 17 é um erro que afeta o sistema de alimentação e que pode deixar você na mão muito antes do que acredita. Existe a crença de que a bomba de gasolina só sofre quando o carro desliga por falta de combustível, mas o dano real ocorre cada vez que você dá a partida com o tanque nas últimas. A bomba de combustível de um carro moderno está submersa no tanque por uma razão. A gasolina atua como refrigerante e lubrificante para o motor elétrico da bomba. Quando o nível está extremamente baixo, a bomba fica exposta ao ar e tende a sobreaquecer durante o esforço inicial de pressurizar o sistema. Além disso, no fundo do tanque se acumulam sedimentos, umidade e pequenas partículas de sujeira que entraram ao longo dos anos. Ao dar a partida na reserva, a bomba suga com força do mais profundo, aumentando as probabilidades de que estes contaminantes passem pelo filtro ou inclusive cheguem a obstruir parcialmente os injetores. Uma partida com ar nas linhas de combustível, causado por um nível baixo, provoca uma combustão pobre e errática nos primeiros ciclos, o que gera vibrações violentas que castigam os suportes do motor. Os especialistas sugerem nunca deixar que o tanque baixe de 1/4 da capacidade. Manter um nível saudável de combustível assegura que a bomba trabalhe fria e que o motor receba um fluxo constante e limpo desde o primeiro giro. Não deixe que um mau planejamento logístico no posto de gasolina acabe danificando os delicados injetores de alta pressão do seu veículo. Número 15. O ciclo de chave demasiadamente curto. Chegamos ao número 15. Um erro de tempo ou sincronização por parte do condutor. Certamente já aconteceu com você. Gira a chave, o motor faz uma tentativa de ligar, mas você solta a chave cedo demais e o motor desliga com um som lamurioso. Este é o famoso arranque falho ou ciclo curto. Quando você solta a chave, ou o botão, antes que a ECU confirme que o motor alcançou as rotações de marcha lenta, umas 700 ou 800 RPM, deixa o ciclo de combustão pela metade. Isso provoca que sobre gasolina sem queimar nas paredes dos cilindros, o que se conhece como lavagem de cilindros. Esta gasolina líquida dissolve a fina película de óleo que protege o metal, deixando o pistão exposto a uma fricção extrema na seguinte tentativa de partida. Além disso, estas partidas falhas geram uma contrapressão no sistema de admissão que pode danificar sensores delicados ou inclusive a válvula de borboleta. O ideal é manter a chave na posição de partida até que sinta que o motor é autossuficiente, mas sem exagerar. Veremos isso mais adiante. Escutar o ritmo do motor é uma habilidade que todo condutor deve desenvolver. Se falhar na primeira tentativa, não tente ligar de imediato. Espere ao menos 10 segundos para que o excesso de combustível na câmara se evapore e o sistema elétrico se recupere. Número 14. Tentativas de partida consecutivas sem descanso. O número 14 é uma armadilha de desesperação. Seu carro não liga, você tem pressa e começa a girar a chave uma e outra vez, dando a partida durante 10 ou 15 segundos seguidos. Este comportamento é a forma mais rápida de destruir não um, mas 3 componentes caros: a bateria, o motor de arranque e o cabeamento principal. O motor de arranque não está desenhado para um funcionamento contínuo. É um motor elétrico de grande potência, mas sem sistema de refrigeração próprio. Seu funcionamento normal dura apenas 1 ou 2 segundos. Se você o força durante 10 segundos seguidos, a fricção interna e a resistência elétrica geram um calor extremo que pode fundir o isolamento das bobinas ou soldar os contatos do solenoide.
Vi motores de arranque literalmente saindo fumaça por condutores impacientes. A regra de ouro dos mecânicos é a regra do 10 por 30. Nunca dê a partida por mais de 10 segundos seguidos e, se o motor não ligar, deixe que o sistema descanse ao menos 30 segundos antes de voltar a tentar. Este tempo permite que o calor do motor de arranque se dissipe e que a bateria recupere sua química interna para oferecer outro pico de potência. Se depois de 3 tentativas o carro não ligar, insistir apenas piorará as coisas. Provavelmente há um problema de combustível ou faísca, e insistir apenas servirá para que, além desse problema, você termine com um motor de arranque queimado. Número 13. Ignorar o som da bomba de combustível. No número 13, falamos da paciência auditiva. Na maioria dos carros, quando você coloca o contato, posição 2, escuta-se um leve zumbido que vem da parte traseira durante um par de segundos. É a bomba de combustível pressurizando a flauta de injetores. Muitos condutores ignoram este som e passam de off para start em um só movimento fluido. O problema de não esperar esses 2 segundos é que os injetores poderiam não ter a pressão suficiente para atomizar a gasolina corretamente no primeiro ciclo. Em vez de uma névoa fina que se acende com facilidade, o injetor poderia soltar gotas grandes de combustível que não queimam bem, dificultando a partida e forçando o motor a dar mais voltas do que as necessárias. Isso é especialmente crítico em motores com injeção direta, onde as pressões de trabalho são altíssimas. Acostume-se a este ritual. Coloque o contato, escute o zumbido da bomba, espere que ela pare e então dê a partida. É um hábito que garante que o motor ligue ao primeiro toque de chave, reduzindo o desgaste do sistema de partida e assegurando uma combustão limpa desde a primeira explosão. Esses 2 segundos de espera lhe pouparão muitas dores de cabeça a longo prazo e manterão suas velas limpas de depósitos de carbono por combustões incompletas. Número 12. O erro da bateria fraca. O número 12 é um erro de manutenção preventiva. Muitos condutores esticam a vida de sua bateria até que o carro simplesmente não liga. Ainda dá partida, embora custe um pouco, dizem. O que não sabem é que uma bateria fraca está danificando ativamente a eletrônica de seu carro em cada tentativa de partida. Durante a partida, se a bateria não tem a saúde suficiente, a voltagem pode cair abaixo dos níveis críticos de operação dos módulos de controle. Isso causa que os sensores enviem sinais ruidosos ou distorcidos à ECU. Por exemplo, o sensor de posição do virabrequim poderia enviar pulsos erráticos, o que faz com que a computadora calcule mal o avanço da ignição. Isso pode provocar detonações ou pequenas explosões fora de tempo que golpeiam os pistões de forma violenta, algo que se sente como um forte tremor ao dar a partida. Além disso, uma partida com baixa voltagem faz com que o motor de arranque gire mais lento. Ao girar lento, a compressão nos cilindros se perde pelos anéis, que necessitam de velocidade para vedar bem por força centrífuga, fazendo com que o motor demore muito mais para ligar. Você está submetendo todo o sistema a um estresse desnecessário apenas por não trocar uma bateria que já avisava. Se nota que seu carro demora mais para ligar pela manhã ou que as luzes do painel piscam demais ao dar a partida, troque a bateria de imediato. Não é um gasto, é uma proteção para os milhares de dólares que vale seu motor e sua eletrônica. Número 11. Dar a partida com o volante bloqueado ou girado ao limite. Este é um erro que afeta a direção assistida e o sistema de correias. Muitos condutores estacionam o carro com as rodas totalmente giradas para um lado e no dia seguinte ligam o motor nessa mesma posição. Quando as rodas estão no limite do seu curso, a válvula da bomba de direção assistida, em sistemas hidráulicos, ou o motor elétrico, em sistemas EPS, estão sob máxima pressão. Ao ligar o motor, a bomba de direção recebe um golpe de energia repentino e tenta mover o fluido contra uma resistência máxima. Isso provoca um guincho característico da correia, que está patinando pelo esforço, e um pico de carga que o motor deve compensar aumentando bruscamente a injeção de combustível. Este esforço extra no momento da partida, quando o óleo do motor ainda não tem pressão, é sumamente prejudicial. Os suportes do motor sofrem um torque de torção desnecessário e a bomba de direção sofre um desgaste acelerado em seus selos internos. O conselho dos especialistas é simples. Antes de desligar o carro, endireite as rodas. Se por alguma razão você tiver que dar a partida com o volante girado, evite forçá-lo contra o limite. Deixe que o motor se estabilize um par de segundos antes de começar a manobrar a direção.
Seu sistema de direção e suas correias lhe agradecerão com anos de serviço silencioso. Preparem-se porque agora aprofundaremos nos erros que ocorrem uma vez que o motor já está girando e como seus hábitos dos primeiros 5 minutos de condução podem estar destruindo sua transmissão e seu sistema de escape de forma silenciosa. Não perca, porque o número 1 é algo que quase todos fazemos pensando que é bom para o carro. Número 10. A marcha lenta prolongada a frio. O número 10 é o erro mais comum em climas frios, deixar o carro ligado e parado para que aqueça. Nos motores antigos de carburação, isso era quase obrigatório para que o carro não morresse. Em um motor moderno com injeção eletrônica, é veneno puro. Por quê? Porque o motor aquece de forma extremamente ineficiente quando não tem carga. Quando um motor funciona em marcha lenta, a combustão é mais suja. A computadora injeta uma mistura rica, mais gasolina do que o normal, para manter o motor ligado enquanto os metais estão frios. Ao estar em marcha lenta, a pressão de combustão é baixa, o que impede que os anéis dos pistões se expandam e vedem perfeitamente contra as paredes do cilindro. Como resultado, parte dessa gasolina sobrante se infiltra em direção ao cárter, misturando-se com o óleo e degradando suas propriedades lubrificantes. A isso se chama diluição de óleo por combustível. Mas há algo mais grave. Enquanto o motor, o bloco, aquece muito lentamente, a transmissão, o diferencial e os rolamentos das rodas seguem a temperatura ambiente. Se depois de 15 minutos de marcha lenta você sai e acelera com normalidade pensando que o carro está quente, estará exigindo de uma caixa de câmbio congelada que girta a potência de um motor que já está em temperatura de serviço. O desgaste por diferença térmica entre componentes é massivo. A solução técnica oficial: espere 30 segundos para que o óleo circule e saia para dirigir suavemente. O motor e a transmissão aquecerão juntos, sob carga, de forma uniforme e muito mais rápida, reduzindo o tempo de fricção a frio ao mínimo. Número 9. Conduzir a baixas rotações. A economia que sai caro. No número 9 falamos do mito da economia de combustível por circular a baixas voltas. Muitos condutores colocam a quinta ou sexta marcha a 50 km por hora, deixando que o motor fique morto a 1.200 RPM. Acreditam que estão economizando, mas estão submetendo o virabrequim e os rolamentos a um estresse mecânico brutal conhecido como carga de baixa velocidade. Circular com o motor afogado gera vibrações de baixa frequência que não são absorvidas pelos suportes do motor, mas que se transmitem diretamente à caixa de câmbio e à embreagem, especialmente ao volante bimassa, uma peça que custa uma fortuna substituir. Além disso, ao haver pouca velocidade de giro, a bomba de óleo entrega menos pressão do que a ideal justamente quando o motor está fazendo um esforço maior para manter a marcha. Em motores diesel ou gasolina com injeção direta, este hábito é o responsável direto pelo acúmulo de carbonização na válvula EGR e no filtro de partículas, DPF. A combustão a baixas voltas e alta carga gera muita fuligem que não tem suficiente velocidade de escape para ser expulsa. A longa distância, o dinheiro que economizou em gasolina você pagará multiplicado por 10 quando tiver que limpar os coletores de admissão ou trocar um turbo obstruído. Um motor saudável precisa respirar. Mantenha as rotações em sua zona de torque ótimo. Número 8. Não aquecer o turbo antes de exigi-lo. O número 8 é vital para qualquer pessoa que tenha um carro fabricado na última década, já que quase todos são turbo. O turbocompressor é uma peça de engenharia de precisão que trabalha a temperaturas extremas e velocidades de giro astronômicas. O erro aqui é entrar na rodovia e pisar fundo antes que o óleo tenha alcançado sua temperatura de fluidez ideal. O óleo frio é espesso. Imagine tentar lubrificar um eixo que gira a 150.000 RPM com algo que tenha consistência de xarope. Se você exige pressão de sopro ao turbo quando o óleo ainda não flui perfeitamente, está criando um microdesgaste nas buchas do eixo. Com o tempo, isso gera folga, o turbo começa a assoviar e finalmente começará a queimar óleo, lançando uma nuvem de fumaça azul pelo escape. O ponteiro da temperatura da água costuma enganar. A água aquece muito mais rápido que o óleo. Como regra geral, embora a água esteja a 90 graus, o óleo costuma demorar uns 5 a 10 minutos a mais para estar pronto para a ação. Seja paciente. Trate seu carro como um atleta. Não peça a ele um sprint olímpico sem ter trotado 10 minutos antes.
Sua carteira lhe agradecerá quando seu turbo chegar aos 300 mil quilômetros sem um único arranhão. Número 7. O uso excessivo do freio em descidas, fading. Chegamos ao número 7, um erro que não destrói o motor, mas sim a sua segurança e o seu sistema de frenagem, não usar o freio motor. Muitos condutores, ao descer uma ladeira longa logo após dar a partida, mantêm o pedal do freio pressionado constantemente ou fazem frenagens longas e suaves. Isso provoca um fenômeno físico chamado fading ou fadiga térmica. As pastilhas e os discos alcançam temperaturas tão altas que o material de fricção começa a soltar gases. Estes gases criam uma película entre a pastilha e o disco, fazendo com que o pedal pareça esponjoso e que o carro deixe de frear literalmente. Além disso, o calor extremo pode chegar a ferver o fluido de freio, introduzindo bolhas de ar no sistema que podem causar uma falha total. A forma correta é utilizar a compressão do motor. Reduza uma ou duas marchas e deixe que o motor retenha o veículo. Não tenha medo de que as rotações subam um pouco. É muito mais seguro e barato do que desgastar prematuramente os discos, ou pior ainda, ficar sem freios em uma curva. Os freios são para parar o carro, o motor é para gerir a velocidade. Aprender a equilibrar ambos é a marca de um condutor que entende a física do seu veículo. Número 6. Desligar o motor de golpe após uma viagem longa. O número 6 é o pecado inverso ao da partida, o desligamento violento. Você dirigiu por 2 horas em rodovia, chega ao posto de gasolina e desliga o motor imediatamente. Nesse instante, você interrompeu a circulação de óleo e refrigerante, mas o turbo e o bloco do motor estão a temperaturas de fundição. Sem o fluxo de óleo para resfriá-lo, o óleo que fica preso nos dutos quentes do turbo se cozinha, convertendo-se em carbonização sólida, coquização. Esta carbonização atua como lixa na próxima vez que você ligar o carro. Além disso, o calor residual que não é evacuado pode provocar deformações no cabeçote. Depois de um esforço prolongado ou de dirigir a altas velocidades, dê ao seu carro um momento de calma. Deixe-o em marcha lenta entre 1 e 2 minutos antes de desligá-lo. Isso permite que as temperaturas se estabilizem e que os componentes mais quentes se resfriem de forma gradual. É o equivalente a caminhar um pouco depois de correr uma maratona em vez de desabar no chão. É um hábito de 60 segundos que pode salvá-lo de uma manutenção de $2.000. Número 5. Pisar o freio e o acelerador ao mesmo tempo. No número 5, entramos em um vício comum em condutores de carros automáticos: usar o pé esquerdo para o freio e o direito para o acelerador. A menos que você seja um piloto de rally profissional buscando equilíbrio em uma curva de terra, isto é um desastre para seu carro de passeio. Frequentemente, sem perceber, você mantém uma leve pressão no freio enquanto acelera. Isto se conhece como brake dragging. Você está obrigando o motor a lutar contra os freios, o que gera um calor imenso na transmissão automática, degradando o fluido ATF, Automatic Transmission Fluid, em tempo recorde. O óleo de transmissão queimado perde sua capacidade de proteger as embreagens internas e as engrenagens planetárias, levando a uma falha catastrófica da caixa. Além disso, os sistemas eletrônicos modernos entram em conflito quando recebem sinais de aceleração e frenagem simultâneos. Alguns carros cortam a potência do motor por segurança, o que pode lhe dar um susto em uma incorporação de pista. Mantenha seu pé esquerdo no descanso de pé. Deixe que o carro respire e que os freios se mantenham frios quando você não precisa deles. Número 4. Não usar o freio de mão em automáticos. O número 4 é o erro que está matando a unha de estacionamento da sua caixa automática. Você chega, coloca em P, parque, solta o freio, o carro se move alguns centímetros e você nota um golpe seco. Esse golpe é todo o peso do veículo recaindo sobre um pequeno trinquete metálico do tamanho de um dedo dentro da sua transmissão. Se você faz isso habitualmente, especialmente em ladeiras, esse trinquete vai se desgastando ou pode chegar a quebrar. Além disso, a pressão constante faz com que, às vezes, custe muito tirar a alavanca de P para D, tendo que fazer uma força excessiva que danifica os cabos e o mecanismo de seleção. A sequência correta, recomendada por todos os fabricantes de transmissões como ZF ou Aisin, é: pare o carro com o pedal, coloque em N, neutro. Puxe firmemente o freio de mão, solte o pedal do freio para que o peso do carro descanse sobre os freios traseiros e só então coloque em P.
Desta maneira, o trinquete da caixa só está ali como uma medida de segurança adicional, não como o suporte principal de 2 toneladas de metal. Mecanicamente, a posição P não é um freio real. É simplesmente um bloqueio mecânico que impede que as engrenagens girem. Se você estaciona em uma ladeira e confia unicamente na posição P, está submetendo esse trinquete e a varonagem da caixa a um estresse para o qual não foram desenhados como suporte principal. Com o tempo, este componente se deforma ou se quebra, o que pode provocar que o carro se desloque sozinho. Além disso, a pressão é tão alta que, ao tentar sair de P para iniciar a marcha, a alavanca parece dura e emite um golpe violento ao ser liberada, danificando os retentores e os cabos do seletor. A sequência técnica correta para preservar a transmissão é um ritual de 3 passos que poucos executam. Primeiro, com o carro parado e o freio de pé pressionado, coloque a alavanca em N, neutro. Segundo, acione o freio de mão, eletrônico ou manual, e solte o pedal do freio para que o peso do carro descanse sobre os freios traseiros. Finalmente, coloque a alavanca em P. Desta maneira, o trinquete da caixa atua apenas como um encosto de segurança e não como um suporte de carga. É a diferença entre uma caixa que troca como seda e uma que requer uma manutenção de milhares de dólares. Número 3. Ignorar os ruídos pequenos ao rodar. O número 3 é um erro psicológico. Você escuta um leve claque-claque ao girar o volante ou um zumbido que aumenta com a velocidade, mas como o carro anda bem, você o ignora. Em mecânica, um ruído que aparece e não vai embora é a advertência de uma falha iminente. Esse zumbido costuma ser um rolamento de roda seco. Se ele bloquear em alta velocidade, a roda pode se desprender ou causar um acidente fatal. O claque-claque ao girar costuma ser uma junta homocinética sem graxa. Se ela quebrar, você perderá a tração por completo no momento mais inoportuno. Ignorar estes sintomas é permitir que uma manutenção de $50 se converta em uma de 500 ao danificar peças adjacentes. Seu carro é um sistema de componentes interconectados. Uma vibração no pneu termina danificando o amortecedor, que logo danifica a bucha, que finalmente afeta o alinhamento e destrói o resto das borrachas. Atenda aos ruídos quando são sussurros, ou terá que escutá-los quando forem gritos de socorro em forma de avaria total no meio da estrada. Um leve zumbido que aumenta proporcionalmente com a velocidade costuma ser um rolamento de roda que perdeu sua lubrificação ou desenvolveu fissuras em sua pista de rolagem. Ignorá-lo é perigoso. Um rolamento travado a 100 km por hora pode bloquear a roda instantaneamente ou causar que o cubo se aqueça tanto que o pneu se incendeie ou se desprenda. Do mesmo modo, um clac-clac rítmico ao girar o volante é o grito de socorro de uma junta homocinética cuja coifa de borracha se rompeu, permitindo que entre areia e saia a graxa. Se essa junta falhar, o carro perderá a tração de imediato, deixando você desamparado em uma interseção ou ultrapassagem. Seu veículo é um ecossistema de peças interdependentes. Uma vibração leve no volante causada por um pneu mal equilibrado não apenas é incômoda. Está destruindo prematuramente os terminais de direção, os sealant blocks da suspensão e os amortecedores. Atender a estes sintomas quando são sutis costuma custar 10% do que custará a manutenção quando a peça finalmente colapsar e danificar tudo o que a rodeia. O melhor mecânico não é o que sabe reparar, mas o condutor que sabe escutar antes que o dano seja irreversível. Número 2. Trocas de marcha bruscas, manuais e automáticos. No número 2, falamos da violência desnecessária com a alavanca e os pedais. Em carros manuais, bater as marchas desgasta os sincronizadores, que são os encarregados de igualar as velocidades das engrenagens. Se você sente que a marcha arranha, está arrancando aparas de metal da sua transmissão. Nos automáticos, o erro equivalente é passar de D para R, ou vice-versa, enquanto o carro ainda se move, mesmo que seja um pouco. Você está forçando a transmissão a inverter o sentido de giro de peças com inércia, o que gera picos de pressão hidráulica que podem estourar selos internos ou válvulas do corpo de válvulas. A suavidade é velocidade. Os melhores condutores são aqueles cujos passageiros nem sequer notam quando se mudou de marcha. Tratar a transmissão com respeito garante que as trocas continuem sendo precisas e suaves durante toda a vida útil do veículo. Lembre-se, cada vez que você força uma marcha, está encurtando a vida da peça mais complexa e cara do seu carro depois do motor. Nas transmissões automáticas modernas, o fluido hidráulico se encarrega de acoplar as embreagens internas.
Quando você passa de D para R enquanto o carro recua lentamente, obriga a transmissão a deter a inércia do veículo mediante fricção hidráulica e mecânica interna, em vez de usar os freios de serviço. Isso gera picos de pressão massivos que podem estourar selos internos ou danificar o corpo de válvulas, o cérebro hidráulico da caixa. Nas caixas manuais, o dano é ainda mais direto. Os sincronizadores e os pinhões recebem um impacto de choque que pode arrancar aparas de metal, as quais depois circularão por todo o óleo, atuando como esmeril contra todas as demais engrenagens. A regra de ouro para a longevidade da transmissão é a pausa completa. Você deve garantir que a velocidade do veículo seja exatamente 0 antes de mover a alavanca. Não confie na eletrônica para te proteger. Embora muitos carros modernos tenham bloqueios de segurança, o estresse mecânico ocorre de todas as formas nos suportes do motor e no eixo de saída. Uma pausa de 1 segundo antes de mudar de marcha pode te poupar o trauma de uma transmissão que começa a dar trancos ou a patinar, sintomas claros de uma unidade que foi abusada sistematicamente pela pressa. Número 1. O hábito de picar a embreagem ou deixar o pé apoiado. Chegamos ao número 1, o hábito mais destrutivo e comum de todos os condutores de carros manuais. Deixar o pé ligeiramente apoiado no pedal da embreagem ou manter a embreagem pressionada nos semáforos. Muitos condutores acreditam que se não sentem que a embreagem patina, não há dano. Falso. O simples peso de um pé descansando sobre o pedal, inclusive poucas gramas de pressão, é suficiente para acionar o rolamento de encosto ou colar. Este componente não está projetado para girar constantemente, está feito para trabalhar apenas durante os segundos que dura a troca de marcha. Ao manter o pé ali, o rolamento gera uma fricção térmica constante contra o diafragma da embreagem, o que termina cristalizando o material e esgotando a vida útil do rolamento em uma fração do tempo previsto. Mas há algo muito mais grave e menos conhecido: o desgaste do rolamento axial do virabrequim. Ao manter a embreagem pressionada, você está exercendo uma força física que empurra o virabrequim para frente contra as paredes do bloco motor. Estas pequenas arruelas de encosto são as encarregadas de evitar que o virabrequim se mova longitudinalmente. Se elas se desgastarem por este hábito, o virabrequim começará a ter uma folga axial. Uma vez que isso ocorre, o motor está tecnicamente sentenciado. A folga danificará os retentores de óleo, provocará vazamentos massivos e, finalmente, pode destruir o bloco motor por dentro. A solução é uma mudança de hábito radical. Assim que não precisar trocar de marcha, retire o pé completamente e coloque-o no apoio de pé. Nos semáforos, coloque em ponto morto, neutro, e solte o pedal. Este pequeno gesto de disciplina mecânica é, sem dúvida, a ação individual que mais dinheiro pode economizar ao longo da vida do seu carro, evitando uma das reparações mais trabalhosas e caras da indústria automotiva. E assim encerramos nosso percurso pelos erros mais comuns que certamente você comete ao dar a partida no seu veículo. Já o conhecimento você tem, agora cabe a você aplicá-lo. Nos vemos na via.